Bom, então, bom dia a todos e todas. Vamos dar início à defesa pública da tese de doutorado da aluna Bianca Franco, cujo título é Autorregulação e Persistência Universitária, o sentido das experiências universitárias nos cursos de física como um elemento decisivo da persistência estudantil. A Bianca é orientada por mim e pelo professor Leonardo Heidemann. Como banca examinadora, nós temos o professor Paulo Lima, da UNB, a professora Cleci, da UPF, a professora Maria Cecília, aqui do Instituto de Matemática e Estatística da URGS, e como membro interno temos o professor Alexandre Pereira. Agradeço antecipadamente vocês terem aceitado o convite de ler o trabalho e avaliar, é muito importante para nós. Queria perguntar para vocês se tudo bem a gente gravar a defesa, tudo bem? Paulo, tudo bem? Que ele não está aparecendo no... Pode, eu desliguei a minha câmera para eu não ficar aparecendo aí durante a apresentação, mas Tá pode gravar, tá tudo certo. Beleza, obrigado, Paulo. Bom, a Bianca vai ter entre 50 e 60 minutos para fazer a apresentação dela, depois a gente passa para a arguição, certo? Então, Bianca, está contigo. Obrigada, Tobias. Bom dia a todos e todas. Quero desde já cumprimentar os professores membros da banca. Obrigada por aceitarem o nosso convite para estarem contribuindo com o nosso trabalho. Como o professor Tobias já falou, o título da nossa pesquisa é Autorregulação e Persistência Universitária, o sentido das experiências universitárias nos cursos de física como um elemento decisivo da persistência estudantil. E para introduzir esse tema, eu trouxe aqui as respostas, eu trouxe um exemplo de 2 estudantes que participaram do nosso estudo 1 e que responderam ao nosso questionário sobre o modo como eles se sentiram ao vivenciar essas experiências de reprovação. Então, como eles receberam essa notícia, como eles se sentiram ao receber essa notícia, e o modo como essa experiência influenciou as suas ações futuras no curso. Então, o estudante 55, vale ressaltar que ambos os estudantes são de cursos de licenciatura em física, e o estudante 55, ele comenta, num primeiro momento, eu me senti muito mal, completamente desolado, como se eu tivesse falhado. E essa reprovação, ela me fez reavaliar a continuidade no curso, tendo vários pensamentos de desistência. Já a estudante 7, ela relata que nesse primeiro momento, ela se sentiu incapaz, como se não fosse boa o bastante para estar naquele curso, como se o curso estivesse dizendo que ela não fazia parte dele. Só que o modo como ela encarou depois e como essa experiência influenciou as suas ações futuras, ela relata que foi de uma forma um tanto positiva, pois ela voltou aos conteúdos do ensino médio, ela voltou a revisar esses conteúdos, ela decidiu pegar menos disciplinas que antes, tomar a decisão de qual professor ela iria escolher para se matricular ou não na disciplina, né? E o que nós podemos ver a partir desse exemplo é que, em um primeiro momento, voltando aqui, os 2 estudantes, eles encaram essa reprovação como algo negativo, com um sentimento de falha ou de incapacidade. Mas o modo como eles interpretam essa experiência e ela influencia as ações futuras deles no curso é distinto para cada estudante. E aí nós ficamos nos perguntando, embora muitos trabalhos na literatura, eles argumentem que há uma relação direta entre experiências de reprovação, reprovações excessivas que ocorrem nos primeiros semestres de curso e a decisão de evadir desse curso, nós olhando para essa literatura, nós ficamos olhando para esses exemplos de falas desses estudantes, de respostas desses estudantes, nós identificamos que nem todos os estudantes que vivenciam a experiência de reprovação evadem do curso. Nós ficamos nos perguntando por que isso ocorre. O que existe? Essa relação entre experiência de reprovação e evasão é uma relação direta? Bom, pegando o nosso exemplo, essa relação não é direta. Por trás dessa experiência, existe um modo
como esse estudante vai encarar essa experiência, o modo como ele vai interpretar, como ele vai olhar para essa experiência. E esse modo está muito relacionado, muito permeado pela história de vida de cada estudante. Os valores, as crenças, os conhecimentos que nós trazemos conosco. E também pelo contexto no qual nós estamos inseridos, porque o contexto no qual nós estamos inseridos vai influenciar também os nossos valores, crenças e conhecimentos. Então, nós olhamos para essas experiências à luz da nossa história de vida. E vamos pegar o exemplo daquele estudante que ele vem sendo aprovado, toda a sua educação básica, ele tirou notas boas, e aí ele chega aqui na universidade e ele se depara com uma situação em que ele vivencia uma reprovação. Ele tira uma nota baixa no início, depois ele vivencia a experiência de reprovação ao final do semestre, e ele começa a se deparar com esse desequilíbrio. E ele fica se perguntando, por que isso ocorreu? Como isso ocorreu? Eu tirava só notas boas, o que aconteceu agora? E ele fica ele sofre esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio faz com que ele se coloque em ação no mundo. Porque para restaurar o equilíbrio, ele precisa se reorganizar. Ele precisa regular os seus comportamentos, regular as suas ações. Então, em busca desse reequilíbrio, ele começa a construir sentido ao regular as suas ações, comportamentos, emoções, sentimentos, pensamentos. Então, a ponte entre esse desequilíbrio e esse reequilíbrio é essa construção de sentido. E aí nós podemos ver que é na interação entre as pessoas e as suas experiências que os sentidos eles vão sendo construídos. Eu vivencio essa experiência, ela me causa um desequilíbrio, eu preciso me colocar em ação no mundo para restaurar esse equilíbrio. E aí, enquanto eu estou buscando restaurar esse equilíbrio, eu vou começar a construir sentido, um sentido para essa experiência. E situações muito semelhantes, como a experiência de reprovação, elas podem ser interpretadas, então, de maneiras muito distintas. Lembra que no início eu falei que essas situações são interpretadas à luz da nossa história de vida e do contexto social no qual nós estamos inseridos. E é por isso que as pessoas interpretam situações semelhantes de modos distintos. Voltando aqui ao nosso exemplo, nós podemos ver que, num primeiro momento, os estudantes, eles avaliam, observam e refletem sobre essas experiências. E, num primeiro momento, ambos têm sentimentos negativos. Eles se sentem incapazes, se sentem como se tivessem falhado. Mas o modo como eles reagem, como ela vai influenciar as ações futuras deles no curso, é diferente. Um estudante interpreta como essa reprovação como algo super negativo e começa a reavaliar a sua continuidade no curso, tendo pensamentos de desistência. Ou seja, ele atribui um sentido, ele constrói para essa experiência um sentido negativo, que afasta ele, faz com que ele se afaste desse objetivo inicial, que era continuar no curso até obter a diplomação. Já a estudante 7, ela olha para essa reprovação com um sentido um tanto positivo, pois ela volta aos livros lá do ensino médio e ela realiza ações e comportamentos que aproximam ela dessa persistência no curso até obter a sua diplomação. Então, o que está por trás dessa construção de sentido, ela envolve as capacidades dos estudantes, dos indivíduos, de avaliar, refletir e reagir. E de acordo com a teoria social cognitiva de Bandura, essas capacidades de avaliar, refletir e reagir são subfunções autorregulatórias de um mecanismo interno inconsciente denominado autorregulação. Então, enquanto eu estou construindo sentido, eu estou mobilizando essas minhas capacidades, essas minhas subfunções autorregulatórias para construir sentido à minha experiência. Logo, essa construção de sentido pode ser entendida como um processo autorregulatório.
E aqui, então, à luz dessa teoria social cognitiva, à luz do nosso referencial teórico, nós construímos essa imagem que nos possibilita analisarmos esse sentido, esse processo de atribuição de sentido multidimensional. Porque nós vimos que as situações ou mudanças situacionais vão gerar essas ambiguidades, gerar esses desequilíbrios, fazendo com que o indivíduo se coloque em ação no mundo. Logo, esse indivíduo ele vai monitorar o que está acontecendo, captando informações e avaliando essas informações de acordo com os seus padrões pessoais, com a sua história de vida e o seu contexto social. E esses indícios que foram obtidos na autoavaliação, eles vão servir para que o estudante reflita, buscando identificar as causas prováveis às suas experiências. Na sequência, considerando essas etapas anteriores, o indivíduo ele vai reagir à sua experiência. Então, ele toma como base essas etapas anteriores para tomar suas decisões futuras, direcionar as suas ações futuras. Então, esse processo de construção de sentido, nesse processo, o indivíduo está avaliando, atribuindo causas prováveis e reagindo à sua experiência. Ou seja, passando por esse processo multidimensional de regulação e de reorganização dos seus pensamentos, ações, emoções e comportamentos. Logo, a tese que nós buscamos defender, que nós defendemos nessa pesquisa, é a de que a intenção de persistência de estudantes universitários é influenciada pelo sentido que eles atribuem às experiências que são mais significativas do curso. E esses sentidos são construídos a partir desses processos, a partir dessas subfunções autorregulatórias que são desencadeadas nas experiências. E como nós estamos falando de experiências, decisão de evadir ou de persistir, nós precisamos de um referencial teórico que aborde esse tema de evasão e persistência e que leve em consideração essas experiências universitárias como elementos determinantes dessa decisão do estudante de evadir ou persistir. E os modelos de Tinto, os modelos interacionistas de Vincent Tinto, nos possibilitam esse olhar, pois o autor compreende essas experiências como elementos determinantes da decisão do estudante de evadir ou persistir. Haja vista que esse modelo, o modelo de 75, é um modelo interacionista, em que ele busca explicar a decisão de permanência, a influência de fatores institucionais e da interação entre fatores institucionais e individuais na decisão de persistir. E o modelo de 2017 vai nos dizer que as metas, ou seja, esses compromissos que o estudante tem de se diplomar, de concluir a sua graduação, as suas crenças de autoeficácia, ou seja, o julgamento que o aluno faz acerca da sua capacidade de suprir as demandas do curso, essa sensação de pertencer, de estar integrado à comunidade acadêmica, ser valorizado no curso que está matriculado, e essa percepção da relevância e do valor dos assuntos previstos na matriz curricular do curso e da forma como os conteúdos são abordados, tudo isso influencia na motivação do estudante e, consequentemente, na persistência desse estudante no curso. Então, a nossa questão geral de pesquisa, ela consiste em investigarmos como os sentidos atribuídos para as experiências universitárias influenciam a intenção de persistência dos estudantes e como atividades de fomento à persistência, pautadas na antecipação e na ressignificação dessas experiências, podem influenciar os sentidos construídos, atribuídos e, consequentemente, a intenção de persistir dos estudantes. Para tanto, nós realizamos, num primeiro momento, uma revisão sistemática da literatura, na qual nós buscamos nos familiarizarmos com os estudos e os trabalhos da área de evasão e sobre o tema de evasão e persistência nas áreas de ciências e matemática. Então, um primeiro olhar, nós buscamos identificar o perfil da produção acadêmica sobre esse tema, as razões da evasão e persistência estudantil, de acordo com a literatura, e as principais medidas de combate à evasão que fomenta a persistência também, de acordo com a literatura. A partir dessa análise, dessa familiarização com a área, nós desenvolvemos
o nosso primeiro estudo empírico, que foi um estudo de caso exploratório, onde nós buscamos identificar numa primeira questão de pesquisa a autorregulação acadêmica e a sua relação com os construtos do modelo de persistência, e aqui cabe um parênteses, que essa autorregulação acadêmica, ela difere das subfunções que são mobilizadas na atribuição de sentido. Essa autorregulação acadêmica, ela é um desdobramento da teoria social cognitiva do Bandura, voltada para o campo educacional, em que os autores vão olhar para como os indivíduos se percebem, a frequência com a qual esses indivíduos se percebem adotando comportamentos de, por exemplo, planejamento, execução e avaliação das suas atividades acadêmicas, da sua aprendizagem. Então, difere das nossas subfunções de atribuição de sentido, das nossas subfunções autorregulatórias, pois essas subfunções são mobilizadas ao avaliar, quando o aluno avalia, interpreta, reflete e autorreage às suas experiências. Então, em um primeiro momento, nós olhamos para essa autorregulação acadêmica, essa frequência com a qual eles adotam esses comportamentos acadêmicos, e as nossas subfunções autorregulatórias, elas entram na segunda e terceira questão de pesquisa do estudo 1, onde nós investigamos os principais sentidos atribuídos às experiências de reprovação, que vão ser resultados dessa mobilização desses subprocessos autorregulatórios, e as relações entre esse sentido e a intenção de persistir ou evadir do curso. Com base nesses resultados e nos nossos referenciais teóricos, no Bandura e no Tinto, nós desenvolvemos o segundo estudo teórico, que é o segundo estudo empírico, denominado estudo 2, que também é um estudo de caso exploratório, onde nós delineamos e implementamos atividades de fomento à persistência, ação de fomento à persistência, e investigamos as implicações dessas ações na intenção de persistência dos estudantes. Bom, começando então pelo nosso primeiro estudo, pela nossa revisão da literatura, ela está publicada na revista Iense, e para a realização dessa revisão da literatura, nós fizemos buscas na plataforma Scopus e em 63 periódicos nacionais. Após as filtragens, nós selecionamos 95 artigos que foram lidos na íntegra para essa revisão da literatura, para a construção dessa revisão da literatura. Essa revisão da literatura, nós tínhamos como objetivo responder 3 questões de pesquisa. A primeira delas, referente ao perfil da produção acadêmica, sobre evasão e persistência nos cursos de ciências e matemática, no cenário nacional e internacional. Então, aqui, por questões de tempo, eu vou só trazer os resultados que foram mais significativos e que nos propiciaram dar continuidade aos demais estudos, que foram muito relevantes para os demais estudos. Então, com relação ao tema central, nós tivemos várias dimensões de perfil, na análise de perfil dessa produção acadêmica, mas com relação ao tema central, nós identificamos a predominância de artigos sobre fatores e causas da evasão, da persistência e da retenção, e uma escassez de artigos com foco em propostas e avaliação de ações de fomento à persistência. E isso foi essencial para o desenvolvimento do nosso estudo 2, porque nós identificamos que há uma análise muito diagnóstica sobre fatores e causas da evasão, da persistência e da retenção, e há poucas ações de fato implementadas na literatura. Já a nossa segunda questão de pesquisa, nós investigamos as principais razões, de acordo com a literatura, dessa evasão e persistência estudantil. E aqui, para a evasão, a literatura aponta como principal razão o desempenho acadêmico, que vai estar abarcado nos nossos estudos quando nós estamos olhando para essa experiência de reprovação, a qualidade de escolha pelo curso e os condicionantes socioeconômicos e demográficos. E como principais razões da persistência, as crenças, expectativas e motivações, que em parte estão sim embarcadas lá na nossa atribuição de sentido, o apoio, sensação de suporte e programas institucionais.
Já a nossa terceira pesquisa, nós buscamos responder quais as principais medidas de combate à evasão fomentam a persistência. E identificamos que, de acordo com a literatura, as principais medidas de combate à evasão são programas institucionais, investimento em monitorias e orientações acadêmicas, e as principais medidas de fomento à persistência são promoção de atividades de integração, formação de redes de apoio, identificação das necessidades dos estudantes para a orientação das suas ações. E aí nós começamos a planejar esse nosso estudo 1, que foi um estudo de caso exploratório, de caso único e incorporado, cujo caso era um grupo típico de estudantes de física, e as múltiplas unidades de análise e as percepções desses estudantes. Participaram do nosso estudo 1 140 estudantes de cursos de bacharelado e licenciatura em física, e com ênfase em física no total. Visando responder, esse estudo 1 ele foi desenvolvido para nós respondermos a essas 3 questões de pesquisa. A primeira delas, investigando em que medida esses estudantes são autorregulados academicamente, voltando lá a olhar para essa frequência com a qual eles se planejam, eles lidam com essas questões de demandas acadêmicas, e investigando também a relação entre essa autorregulação acadêmica e os construtos propostos no modelo de persistência de Tinto. Na segunda questão de pesquisa, investigamos os principais sentidos, de acordo com esses estudantes, resultantes da mobilização de subfunções autorregulatórias, que eles atribuem às suas experiências de reprovação. E, por fim, como que esse sentido ele vai influenciar a intenção de persistir ou evadir do curso desses estudantes. Então, a nossa coleta de dados nesse primeiro estudo, ela ocorreu por meio de um questionário online, no qual foram propostas 5 sessões. Na primeira sessão, estão abarcadas questões sobre dados socioeconômicos, como idade, escolaridade. Na segunda sessão do nosso questionário, nós buscamos colocar questões em que o estudante, questões assertivas, em que esse estudante ele ia responder sobre a frequência com a qual ele se observa realizando, adotando comportamentos de planejamento, execução e avaliação. Na terceira sessão, nós propomos questões abertas sobre a reprovação, a experiência de reprovação, envolvendo aqui as subfunções autorregulatórias mobilizadas para essa atribuição de sentido. Então, o modo como esse estudante ele se sentiu quando foi reprovado, como ele se autoavaliou, ele respondeu sobre as causas que ele atribui a essa experiência de reprovação, que está relacionada a essa subfunção de atribuição causal, e o modo como essa experiência influenciou as suas ações e decisões futuras no curso, que é essa autorreação. Na quarta sessão, nós investigamos o nível de confiança desses estudantes. Então, eles responderam também a questões assertivas, nas quais eles deveriam indicar o seu nível de confiança com a qual eles se percebem capazes daí de adotar comportamentos de planejamento, execução, avaliação, e o nível de confiança com a qual eles se percebem capazes de aprender física, de lidar com as demandas do curso de física. E, por fim, na quinta sessão, nós propomos questões assertivas também, nas quais esses estudantes eles deveriam indicar o seu nível de concordância com as questões referentes a senso de pertencimento, percepção da relevância curricular e intenção de persistência. Bom, então os nossos principais resultados do estudo 1, quando nós buscamos identificar em que medida esses estudantes são regulados academicamente, nós identificamos que mais de 60% dos estudantes, eles se percebem adotando com maior frequência comportamentos autorregulatórios de avaliação e se consideram fortemente capazes de realizar esses comportamentos de avaliação. Eles também se consideram fortemente capazes de lidarem com as demandas acadêmicas do curso de física, apresentaram um forte nível de concordância com as afirmativas relacionadas à percepção da relevância curricular. No entanto, mais de 40% dos estudantes, eles demonstram ter dificuldade ao organizar
ao planejar as suas rotinas de estudos de um modo adequado. Embora, lá na sua crença de autoeficácia, lá na sua autoeficácia para autorregulação, eles se considerem fortemente capazes de planejar as suas ações. Já a segunda parte dessa primeira questão de pesquisa, nós realizamos análises quantitativas, onde nós, em um primeiro momento, buscamos a relação entre essa autorregulação acadêmica e os construtos propostos no modelo de Tinto. Nós realizamos, então, uma análise de correlação de Spearman, por meio da qual foi possível identificarmos que todos os construtos possuem correlação estatisticamente significativa e moderada com a intenção de persistência. Também realizamos uma análise de regressão linear, e os coeficientes nessa regressão linear, eles só são estatisticamente significativos para os construtos de autorregulação, senso de pertencimento e percepção da relevância curricular, sendo esses três construtos responsáveis por predizer 29% da variância da intenção de persistência. Também realizamos testes de Wilcoxon, nos quais nós identificamos que existem diferenças estatisticamente significativas entre todos os construtos, de modo que esses construtos mensurados, eles são independentes, mas estão correlacionados entre si. E os resultados do nosso teste de Kreiskal-Weiss apontaram diferenças estatisticamente significativas nas crenças de autoeficácia em aprender física dos participantes em função do gênero. Então, participantes homens demonstraram maior crença de autoeficácia em aprender física do que participantes mulheres. E também o nosso teste apontou diferenças estatisticamente significativas na autoeficácia para autorregulação, senso de pertencimento e intenção de persistência em função da renda salarial familiar. Estudantes cuja renda salarial familiar variava de 1 até 4 salários mínimos, eles demonstraram menor intenção de persistência, senso de pertencimento e autoeficácia para autorregulação. Enquanto estudantes cuja renda salarial familiar estava compreendida entre 4 e mais de 8 salários mínimos, eles demonstraram maior intenção de persistência, senso de pertencimento e autoeficácia para autorregulação. Já na nossa segunda questão de pesquisa, nós olhamos para os principais sentidos que esses estudantes atribuíram às suas experiências de reprovação. E para olhar para esses sentidos, os estudantes eles responderam aquelas 3 questões abertas sobre como eles se sentiram, onde nós coletamos informações sobre a subfunção de autoavaliação, o modo como as causas que eles atribuíram a essa experiência, onde nós coletamos dados sobre a atribuição causal, e o modo como eles reagiram a essa experiência, onde nós coletamos dados sobre essa autorreação. Com base nas respostas, no total do questionário participaram 140 estudantes. No entanto, apenas 65 já haviam sido reprovados, já haviam passado por essa experiência. Então, com base nas respostas desses 65 estudantes, nós construímos categorias para cada uma das subfunções. Então, elencamos a cada uma dessas subfunções algumas categorias com base nessas respostas. Por exemplo, essa primeira categoria que aparece aqui, de injustiça, está atrelada à subfunção de autoavaliação, onde o estudante respondeu, onde estão abarcados os estudantes que responderam, por exemplo, eu me senti num primeiro momento injustiçado. O professor não deu aquele conteúdo e cobrou em prova, por exemplo. Já essa categoria que aparece aqui, institucional, ela está elencada à subfunção autorregulatória de atribuição causal. E aqui estão estudantes que apontaram como razões para essa experiência de reprovação, muitas vezes, elementos relacionados ao contexto institucional. E, por fim, essa categoria aqui de comportamental adaptativa negativa, ela está atrelada com a autorreação. E aqui entraram estudantes, por exemplo, que relatam que, após vivenciarem essas experiências, elas os distanciaram, eles começaram a reavaliar a sua continuidade no curso, por exemplo. Lá o nosso exemplo do estudante 55, que reavaliou se ia continuar ou não no curso. Então, para fazer essa análise,
depois de construir essas categorias, nós precisávamos entender como elas estavam se correlacionando, como elas estavam ocorrendo, de que modo elas estavam conversando entre si. E para isso nós realizamos uma análise de similitude que gerou essa figura com 3 ilhas principais. Sendo essa primeira ilha, nós conseguimos identificar um perfil de sentido relacionado com essa conformidade com a injustiça do sistema educacional. Essa segunda ilha, muito por causa dessa autorreação emocional negativa e dessa reação emocional positiva, nós quebramos ela em 2 partes e identificamos 2 perfis de sentido. O primeiro perfil, em que os estudantes eles encaravam essa experiência de reprovação como uma incapacidade acadêmica ou de pertencimento à universidade, mas uma dificuldade a ser superada, em que no final eles reagiam de um modo emocional positivo. Já esse outro perfil de sentido está relacionado a uma incapacidade individual intrínseca, em que eles se distanciavam desse objetivo inicial, que era persistir no curso, até obter a aprovação, a diplomação. E nessa ilha, por último aqui, nós identificamos como perfil de sentido a frustração a ser ultrapassada. Também estudantes que viram num primeiro momento essa experiência como algo relacionado a fracasso, despreparo, mas que reagiram de um modo positivo. Com base em todas essas análises, em toda essa construção de sentido e o modo como essas subfunções estão ocorrendo, estão correlacionadas, nós buscamos então investigar, bom, de que modo esse sentido, já que nós sabemos agora, a partir das análises de correlação e de regressão linear, que a autorregulação, ela também influencia, ela também está correlacionada com essa intenção de persistência, nós buscamos investigar, então, de que modo o sentido que ele atribui à sua experiência vai influenciar essa intenção de persistir ou evadir do curso. E aí nós realizamos um teste de Kreiskal-Aires e identificamos que há diferença estatisticamente significativa entre as intenções de persistência dos grupos englobados em cada uma das categorias de atribuição causal e entre os grupos estabelecidos em termos da autorreação. Então, nós pegamos essas variáveis que antes eram categóricas e transformamos elas em variáveis numéricas, para que nós pudéssemos fazer elas conversarem, entender como que elas influenciam agora nessa intenção de persistir ou de evadir do curso. E aí nós realizamos uma análise de correlação de Spearman e identificamos que há correlação estatisticamente significativa entre a atribuição causal e a intenção de persistência e entre a autorreação e a intenção de persistência. E realizando novamente uma análise de regressão linear, nós identificamos que essas 3 subfunções mobilizadas nessa atribuição de sentido são responsáveis por predizer 35% da variância da intenção de persistência. E para entendermos melhor, compreendermos melhor, então, de que modo essas subfunções, essa atribuição de sentido, esses principais sentidos que foram resultantes, que resultaram lá da nossa análise de similitude, eles se relacionam com a nossa intenção de persistência, nós realizamos uma análise de cluster, utilizando o método de caminhos, e a partir dessa análise de cluster, nós identificamos 3 agrupamentos relacionando essas subfunções autorregulatórias com a nossa intenção de persistência, com a média de intenção de persistência dos estudantes. Então, num primeiro grupo, nós identificamos que esse sentido, esse principal sentido atribuído, consiste no resultado da incapacidade individual intrínseca. E aí, quando os estudantes eles encaram essa reprovação como uma incapacidade individual intrínseca, eles tendem a ter uma menor intenção de persistência. Já no segundo perfil, nós identificamos essa reprovação como uma impotência a ser vencida, e isso contribui para uma maior intenção de persistência, assim como essa frustração a ser ultrapassada, que também contribui para uma maior intenção de persistência, uma média maior de intenção de persistência.
Então, o que nós identificamos é que os estudantes que modificam as suas estratégias e comportamentos, buscando obter êxito nos seus objetivos, eles tendem a apresentar maior intenção de persistência, enquanto os estudantes que demonstram reações mais negativas adotam comportamentos, ações que vão distanciá-los dos seus objetivos, em geral, eles apresentam uma menor intenção de persistência. E aí nós identificamos que há uma necessidade enorme de propormos ações que auxiliem esses estudantes a ressignificarem o sentido que eles atribuem a essas experiências. E foi isso que nos motivou a realizarmos esse estudo 2. Esse estudo 2, ele foi um estudo de caso, um estudo exploratório de caso único e incorporado, o caso era um grupo de estudantes, mentores e mentorandos, do curso de licenciatura em Física, daqui do Instituto de Física da URGS, e as múltiplas unidades de análise foram as percepções desses estudantes. E nós buscamos investigar as implicações da sistematização. Nós sistematizamos, delineamos e implementamos ações de fomento à persistência e buscamos investigar a implicação dessas ações dirigidas para o programa de mentoria e que foram delineadas e implementadas com base nessas relações que nós identificamos desde lá da nossa revisão da literatura, passando pelo nosso estudo 1, pelos referenciais teóricos e por essa atribuição de sentido e decisão de persistir dos estudantes. E para isso, nós construímos propostas e dinâmicas para 3 encontros, propomos 3 encontros com esses estudantes mentores e mentorandos, sendo que no primeiro encontro, nós propomos uma dinâmica de análise e reflexão baseada em dados, buscando incentivar e promover uma reflexão, uma compreensão sobre si, sobre o sistema do self, sobre o curso e a carreira que esse estudante escolheu. No segundo encontro, nós propomos uma dinâmica de ilhas de debates e uma de tempestade de ideias, visando auxiliar esses estudantes na antecipação e ressignificação do sentido atribuído às suas experiências. E, por fim, no terceiro encontro, nós realizamos uma dinâmica de análise de rotinas com predições, visando construir um ambiente acolhedor de suporte e aprendizagem por modelação social. Nesse primeiro encontro, para construir as atividades, propor as atividades para esse primeiro encontro, nós voltamos lá para a nossa literatura do Tinto, em que ele vai falar que o background familiar, competências, habilidades, escolarização pregressa, tudo isso vai influenciar as metas, compromissos institucionais e crenças de autoeficácia do estudante. Olhamos para o nosso referencial teórico de Bandura, que ele vai dizer que a percepção do indivíduo sobre si mesmo, esse sistema do self, desempenha um papel fundamental na regulação e motivação dos indivíduos. E também voltamos ao nosso estudo 1, aos resultados desse estudo, que indicaram que existem diferenças estatisticamente significativas nas crenças de autoeficácia em aprender física dos participantes em função do gênero, e que estudantes de classes sociais privilegiadas, eles tendem a ser mais integrados social e academicamente ao curso. E com base em tudo isso, nós identificamos que é fundamental ao estudante, era fundamental nós propormos uma ação que fizesse com que esse estudante refletisse, compreendesse sobre si, sobre esse sistema de self, sobre as suas origens e o modo como tudo isso vai influenciar, sim, nas suas experiências e, consequentemente, na sua persistência no curso. Então, em um primeiro momento, uma primeira ação durante essa dinâmica de análise e reflexão baseada em dados foi aplicar com esses estudantes um questionário pré-leitura. Então, esse questionário era para levantamento das concepções prévias dos estudantes sobre temas como classe social, de que modo a classe social ela vai estar influenciando no seu desempenho acadêmico, na sua persistência no curso. Questões sobre a influência da escolaridade dos pais na escolaridade dos filhos, sobre a qualidade da escolarização pregressa deles, se eles vieram de escolas públicas ou privadas, e também sobre questões de gênero, raça, então questões socioidentitárias e sociodemográficas. Após eles responderem a esse questionário com base nas suas concepções prévias, nós disponibilizamos para eles um material de leitura. Então, eles se reuniram em grupos,
nós disponibilizamos materiais que falavam sobre esses temas. Então, escolaridade dos pais é decisiva no nível educacional dos filhos. Panorama das classes, desigualdade no sistema, desigualdade entre homens e mulheres na distribuição de bolsas, na academia, comparação entre escolas públicas e privadas. Então, nós disponibilizamos esses materiais e eles tiveram um momento de interação, de contar para o seu colega do lado, o que tu respondeu? Eu percebo que a classe influencia desse modo. E aí, eles fazendo a leitura, eles tiveram a oportunidade de trazer dados, de olhar para os dados, como que de fato, então, sabemos que essa classe influencia? Ok, mas como? O que é essa classe social? E aí tivemos esse momento de interação, em que eles conversaram com os pequenos grupos e depois abriram para o grande grupo. Então, cada um falou um pouquinho sobre as suas percepções. E logo após, nós entregamos um novo questionário, um questionário que nós chamamos de pós-leitura, em que nós visávamos identificar se a percepção desse estudante ela mudou ou permaneceu a mesma. E muito do que apareceu nas nossas respostas vai ao encontro do que disse o Mentorando F. Então, muitas respostas desse tipo apareceram, de que o material já reforçou o pensamento que eles tinham, de que sabiam que a classe social influenciava no desempenho acadêmico, mas que esse material ele ajudou reforçando com dados concretos. Num segundo encontro, então, para o nosso segundo encontro, nós tomamos como base teórica e como resultado um dos resultados do nosso estudo 1, que foi a necessidade de nós auxiliarmos esses estudantes a ressignificarem o sentido construído e atribuído a essas experiências universitárias, em especial as suas experiências de reprovação. Porque olhando lá para a teoria social cognitiva do Bandura, os indivíduos eles podem aprender por meio da modelação social. Então, mentorandos podem aprender com mentores, assim como mentores também podem aprender com os seus mentorandos. E essa aprendizagem por modelação social, ela pode auxiliar na antecipação de resultados, de modo que sabemos já que essas experiências, elas são experiências vivenciadas no contexto acadêmico, são determinantes na decisão do estudante de evadir ou persistir. Então, o que nós pedimos, nós conversamos primeiro, num primeiro momento, com os mentores e pedimos que eles dessem sugestões de experiências que eles gostariam, que foram marcantes para eles, que eles gostariam de compartilhar com os seus mentorandos. E aí surgiram essas 3 experiências de reprovação e escolarização pregressa deficitária, programas de bolsa e representação discente. Nós separamos os mentores de acordo com as vivências deles em cada uma dessas experiências e separamos os mentorandos em grupos e esses mentores iam passando nesses grupos, nessas ilhas e debatendo. Eles iam contando como que foi a experiência deles. Contavam, enfrentei esse desafio, superei de tal e tal modo, usei essa estratégia para superar esse desafio. E também como eles contaram como que essa experiência impactou na motivação e na intenção de persistência deles no curso. Então, aqui nós temos um momento, né, em que os mentores eles estavam conversando, eles ficaram de 10 a 15 minutos relatando essas experiências, e logo após essa conversa, nós realizamos um exercício de antecipação e ressignificação de resultados, em que nós pedimos para os mentorandos que relatassem qual experiência que os mentores compartilharam com eles e que eles acharam mais relevante e que se colocassem no lugar desses mentores. Então, fazendo esse exercício de antecipação, se fosse você vivenciando essa experiência, como que você acha que lidaria com essa situação? Como reagiria? Como se sentiria? E logo após eles responderem, nós abrimos para uma dinâmica de tempestade de ideias, em que nós perguntamos para eles, bom, agora vocês já ouviram sobre essas 3 experiências, então quais palavras, quais conceitos vêm à mente de vocês quando nós falamos sobre reprovações, programas de bolsas e envolvimento social com representações discentes? E eles foram cada um falando uma palavra e nós construímos esses quadros sobre cada uma das experiências que eles ouviram dos mentores.
E já no nosso terceiro encontro, nós tomamos como base teórica o resultado do nosso estudo 1, que mostrou a existência de correlação estatisticamente significativa entre a autorregulação acadêmica e a intenção de persistência, e também que os estudantes eles têm dificuldade de planejar, de organizar suas rotinas de estudos de modos adequados. Sabendo, né, e tomamos também como base o referencial teórico do Bandura, que vai nos dizer que os indivíduos eles podem aprender por meio dessa modulação social a desenvolverem e aprimorarem essas suas capacidades autorregulatórias, de realmente desenvolver e aprimorar esse modo de planejar rotinas de estudos adequados. Então, o que nós propomos para esse terceiro encontro, num momento inicial, nós aplicamos com os mentorandos um questionário sobre hábitos escolares, em que eles respondiam a esse questionário de modo anônimo, e esse questionário tinha questões sobre como eram os hábitos dele lá no ensino médio, se mudaram, se a sua rotina de estudo, se seus hábitos mudaram agora que ele ingressou na graduação, se ele está tendo alguma dificuldade nas disciplinas, na graduação. E aí, as respostas desses mentorandos, de modo anônimo, foram entregues para os mentores, que fizeram um momento de predições. Então, os mentores, eles receberam essas respostas sem saber quais eram os estudantes, e eles começaram a ler e analisar, e a comentar, fazer predições. Lá tinha um estudante que comentou: eu, no ensino médio, estudava apenas um dia antes da prova. E aí os mentores, eles olhavam e disseram: bom, se você continuar com essa rotina aqui na graduação, talvez você vá ter um desempenho acadêmico baixo, e lá no final isso resulte em uma experiência de reprovação. Então eles iam fazendo esses momentos de predição. E também foi um momento não só de predições, mas de interação, um momento de construção de um ambiente de orientação, de suporte mesmo, pois os mentorandos, eles comentaram: eu também, no ensino médio, eu também estudava um dia antes da prova. Eu cheguei aqui na universidade e fui reprovado no primeiro semestre. Bom, mas eu busquei como estratégia tal e tal site, aprendi desse modo, comecei a planejar as rotinas. Então, eles iam dando esse suporte, essas orientações também para os mentorandos. Esses encontros aconteceram no início do semestre. No final do semestre, com o intuito de nós identificarmos as possíveis implicações dos encontros nos comportamentos dos mentorandos, e, consequentemente, nessa intenção de persistência, nós realizamos uma entrevista semi-estruturada com 7 mentorandos, que foram os mentorandos que participaram de 2 ou de todos os nossos encontros propostos. Aqui alguns resultados referentes ao nosso estudo 2. Então, os estudantes, eles relataram essa influência de fatores sociodemográficos e o impacto direto no conhecimento adquirido, habilidades desenvolvidas e preparação para os novos desafios que surgem na universidade. Então, eles relataram, durante os encontros e na entrevista, que a classe social vai indicar a qualidade do seu ensino médio, que pessoas ricas e pobres têm qualidades de vida diferentes e dificuldades também, e tudo isso vai ter um impacto nos conhecimentos adquiridos, nas habilidades que são desenvolvidas. Eles destacaram a influência de fatores socioidentitários na persistência também, falando sobre a discriminação e o preconceito, que ainda são muito presentes nas graduações, sendo um grande impedimento a essa persistência no curso, porque muitas vezes as mulheres, pessoas negras, minorias, não se veem como pertencentes a esse curso. Apontaram que essas interações, né, entre os mentores e os mentorandos, nós observamos que essas interações, elas contribuíram sim para a criação de um ambiente acolhedor, de suporte, de orientações, de dicas. Então, por exemplo, o mentorando F, ele relata que ouvir as experiências dos mentores me deixou mais esperançoso com o curso, me fez ver a universidade de uma forma mais realista, não tão utópica como eu via antes, mas eu olhei as coisas agora de um modo realista. Coisas que podem, experiências que podem acontecer comigo no futuro. E, por fim, nós identificamos que há indícios de que essas atividades tiveram implicações
para essa ressignificação das experiências de reprovação e a motivação para a persistência no curso. Então, alguns mentorandos, eles vão relatar que essas propostas, essas atividades, elas foram essenciais para que eles tivessem uma mudança de percepção sobre essa experiência de reprovação, sobre o curso, sobre quanto tempo eu posso levar nesse curso, e que as reprovações, elas fazem parte, e isso não te torna um mau profissional, porque o teu conhecimento, ele não se define em uma prova. Essas reprovações, elas te dão experiência e base para que tu continue tentando e ressignificando elas de um modo positivo. Então, algumas considerações finais com relação à nossa questão geral de pesquisa, nós identificamos, né, identificamos essa inferência dos sentidos das experiências acadêmicas a partir dessas subfunções de autorregulação. Então, a partir da mobilização, da autoavaliação, atribuição causal e autorreação, os estudantes, eles inferem sentido às suas experiências. Essa análise das experiências de reprovação a partir dessas subfunções autorregulatórias nos possibilita ver essa experiência como um contínuo. Então, nós olhamos desde lá o primeiro impacto que esse estudante tem, como ele se sentiu lá quando ele recebeu essa notícia e como ele reage lá no futuro, nas suas ações futuras. Então, essa análise nos permite esse contínuo. Essa identificação de perfis de sentido possibilita que a instituição ela planeje ações que vão auxiliar os estudantes a atribuírem sentidos mais positivos, ou seja, sentidos que aproximem eles desse compromisso, dessa meta inicial, que era persistir no curso até a diplomação. Mentorandos, os mentorandos eles demonstraram uma mudança de perspectiva em relação à reprovação, e ao tempo necessário para eles concluírem o curso, a partir dessa experiência de modelação social, desse compartilhamento que os mentores fizeram com eles sobre as suas experiências, essas conversas, e as atividades desenvolvidas, elas possibilitaram a interação e integração entre esses mentores e mentorandos, propiciando a criação de um ambiente acolhedor e de suporte social e acadêmico. Então, o mentorando não ficou apenas se relacionando com o seu mentor. Ele teve a oportunidade de conversar com vários e ver que aquela experiência, por exemplo, de reprovação, ela não era só do seu mentor, ela também foi vivenciada por outras pessoas, por outros mentorandos. Algumas limitações do nosso estudo. Então, o público-alvo com o qual nós realizamos os estudos, eles representam parcelas não representativas da população dos estudantes de física em nível nacional. Então, é uma parcela muito pequena de estudantes de física que nós conseguimos analisar, até porque nós estávamos em um contexto de pandemia. E esse questionário foi enviado de modo online, de forma online. Então, com relação às pesquisas futuras, né, a realização de estudos com diferentes grupos de participantes, elas precisam ser futuramente realizadas para essa identificação das influências entre esses aspectos autorregulatórios e a persistência estudantil. Outra limitação é que essa análise multidimensional de sentido, ela não se limita apenas às experiências de reprovação. Embora nós tenhamos utilizado ela só para analisar a experiência de reprovação, ela pode ser expandida para outras experiências. Então, em pesquisas futuras, ela pode ser utilizada, essa metodologia de análise multidimensional do sentido, para análise de outras experiências institucionais, tanto de caráter social, quanto de caráter acadêmico. E aqui eu trouxe duas frases, só para nós refletirmos, que permearam todo o nosso trabalho, né? Que são que as histórias de vida, elas influenciam as nossas crenças. E isso é importante, pois impacta o modo como nós interpretamos e atribuímos sentido às nossas experiências, além de influenciar a nossa integração no âmbito universitário. E mesmo em ambientes difíceis e hostis, como alguns cursos de física ainda são, nós ainda temos a liberdade, mesmo que parcial, de interpretar as nossas experiências, de dar significado, sentido para a nossa vida acadêmica, para as nossas experiências que nós vivenciamos aqui na academia. Aqui eu trago algumas referências utilizadas nos slides. Muito obrigada. Bom,